Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje a palavra de Deus, ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 1 até o 12. Vamos escutar atentamente a Santa Palavra. Naquele tempo, partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele, e como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é lícito o marido repudiar a mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós este mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Do modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. E em casa os discípulos voltaram para interrogá-lo a respeito desse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira, e se essa repudiar seu marido e desposar com outro, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então essa palavra aqui é muito clara sobre o divórcio. Repudiar é divorciar-se. E ouso dizer que é por isso que a igreja nunca vai aceitar a segunda união, se foi uma união legítima que aconteceu dentro da igreja. Porque a Bíblia fala isso, Jesus falou isso. Que o que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, se houve um sacramento, duas pessoas com plenas condições intelectuais, cientes da situação, e fizeram a promessa diante de Deus de respeitar, se unir, fidelidade, todas as promessas que os casais fazem ali diante do principal testemunha, que é o sacerdote. O sacerdote, ele não realiza o sacramento é feito pelos noivos. O sacerdote é apenas uma testemunha dessa união. O que acontece? Acontece que em certos casos a igreja considera nulidade no casamento. Mas o que é isso? A igreja considera que ambas ou uma das pessoas não fizeram aquela promessa verdadeiramente. De alguma forma não cumpriu aquilo ali desde o altar. É uma pessoa que prometeu fidelidade, mas trai, perdoa, trai, perdoa, trai, perdoa. Nesse caso, a igreja pode considerar uma nulidade, porque a promessa que a pessoa fez no altar foi inválida, era uma mentira. Uma pessoa que já era casada, não valeu. Então existe algumas situações, eu não estou aqui para elencar isso, em que a igreja considera nulo o casamento. Mas esta passagem bíblica vai dizer, Jesus é muito claro, principalmente no final, quando ele fala com os seus discípulos. Todo aquele que divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se separar do seu marido e se casar com outro, comete adultério. Ou seja, o casamento é sagrado. Existem seitas protestantes que não se casam na igreja. Simplesmente é o casamento civil. Para o casamento civil existe divórcio. Tem uma seita protestante aí que é das mais, vamos dizer assim, entre aspas, rigorosas, e eles se casam
várias vezes, se dão em casamento em várias vezes. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu tenho contato também com pessoas que são de seitas que guardam o sábado, e essas seitas também não se casam na igreja. São pessoas que se separaram, se casam, se separam, se casam. Ou seja, não existe um sacramento ali. Não existe, não existe. É a lei do homem, que é diferente da lei de Deus. A lei de Deus é essa. Quando você se casa com uma pessoa, você se casa para enfrentar todas as dificuldades com ela do casamento. Você se casa para cumprir aquelas promessas que você jurou no altar. Existe, sim, problemas que muitas vezes que você senta, você conversa, você resolve. Porém, existem situações que podem levar a pessoa a se separar, que foi essa. Uma dessas é uma pessoa, no caso de agressão, uma pessoa, o marido bate na esposa e vai mudar, mas isso não muda, né? Então não tem como uma pessoa ficar num casamento dessa forma, tem que se separar mesmo e também procurar a igreja para tentar dar como nula, porque quando acontece isso, aquela parte promete ser fiel, promete respeitar, né? Na saúde, na tristeza, na velhice. Então é complicado. Se uma pessoa, um dos dois cônjuges, eles não cumprem a promessa que fez, ou seja, uma promessa não foi verdadeira, a igreja pode analisar como nulo, e daí uma pessoa pode ter uma vida normal com outra pessoa. Agora, as pessoas se casaram, tiveram um casamento de 15, 20 anos, tiveram filhos, chegou num ponto que não se entendem mais, não conseguem ter convívio. Esse casamento foi um casamento nulo? Óbvio que não. Essas pessoas, infelizmente, enquanto o outro não falecer, não poderão se dar a casamento de novo, porque cometerão adultério, né? Então, cada situação tem que ser analisada com muito carinho. Mas a questão principal é essa. Jesus, aqui, querido, querida, não é o Tiago que está falando. É Jesus. Jesus falou isso. Jesus pregou e ensinou isso. Que quando um casamento é feito entre homem e mulher, existe o sacramento, existe as promessas feitas diante de Deus. Esse é um casamento válido, portanto, não pode ser anulado. Então, por isso, querido, querida, meus irmãos, escutem. Por essa passagem bíblica é impossível que dentro da igreja se torne possível uma segunda união que seja autorizado pela igreja, porque a igreja ela não pode ir contra a palavra de Deus. A partir do momento que a igreja ela não cumpre a palavra no entendimento que ela tem da palavra, ela descumpre, acontece que você pode então ou desacreditar na igreja ou desacreditar na Bíblia, na palavra de Deus. Então é por isso que, mesmo que muita gente boa esteja numa segunda união, são católicos praticantes, estão na igreja toda semana, né? Não podem participar dos sacramentos inteiramente, porque daí não pode se confessar, vive
em pecado, mas infelizmente são situações que a gente estão acima da alçada que nós podemos julgar. Jesus disse isso. A partir do momento que nós queremos que isso mude, nós estamos indo contra o que Jesus ensinou. Então é 2 pesos e 2 medidas. Nós não podemos ir contra o que Jesus ensinou. Infelizmente, essa é a realidade. Então por isso que eu acredito que esse ponto na igreja nunca será mudado. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.